Dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Como Nossos Pais. Eu sou a Josane Campos, psicanalista, tenho atuação em processos de vara de família e vara de infância pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E tô aqui hoje, bom dia, Dani. Tô aqui hoje dando continuidade à nossa série de lives Quem Adota, em comemoração ao primeiro aninho do canal Como Nossos Pais. Somos bebezinhos ainda, mas bebezinhos em crescimento. Muito feliz por poder comemorar esse aniversário do canal com pessoas tão especiais e falando de um tema que a gente gosta tanto, que é a adoção. Então, pessoal, na live de ontem a gente teve aqui a Leila Donária, que falou do percurso dela de filha adotiva a mãe pela via adotiva. E hoje a gente vai receber uma convidada bastante especial também, que é a Maíra Aiello, do canal Doulas de Adoção. E aí ela vai conversar aqui com a gente hoje sobre o percurso dela, de mãe pela via adotiva a doula de adoção. Olha só que bacana. Bastante gente entrando, Letícia, bom dia, Angélica, Sâmia. Que legal ter vocês aqui, muito obrigada pela presença. E vamos aguardar a nossa convidada aqui, para que ela venha contar então o percurso dela e a gente entender um pouco melhor como é que é o trabalho das doulas de adoção. Elas têm uma formação também nesse trabalho e oferecem tanto a formação para pessoas que têm interesse em serem doulas, também o trabalho da doulagem em si, mas na perspectiva da adoção. Olha que bacana. Bom dia, doutora Yara, também a Renata acabou de entrar. Que legal ter vocês aqui. Gente, olha só o nosso canal fazendo um aninho já, coisa boa, não é verdade? Um aninho, como passa, como voa, o tempo voa. Temos vários vídeos no YouTube, para quem não conhece o nosso canal lá pelo YouTube. E bom dia, a Maíra já tá aqui, ó, pedindo para entrar. Então vamos recebê-la aqui com muito carinho. Tô aqui com meu café. Maíra pede para entrar aqui, que daí a gente te coloca aí na live. Legal. Então, vou estar apresentando a Maíra aqui. E a Maíra ela é psicóloga, formada pela Unesp Bauru. Ela está entrando. Ela, como... Oi, bom dia! Bom Tudo bem? dia, tudo bem e Me ouve bem? você? Tudo jóia. Eu estava te apresentando aqui, falando das suas Que qualificações delícia, maravilhosas. que Contando para o pessoal aqui delícia. que você atua como psicóloga perinatal e parental e que é a idealizadora das doulas de adoção no Brasil, né? Sim, E é um prazerzão enorme te receber aqui. Eu estou muito feliz com a sua presença. Eu, né, contei para você que o convite era em função também do primeiro aniversário do canal. A gente é bebezinha ainda. parabéns, que delícia, Obrigada, parabéns. Uma honra vir obrigada. aqui para essa celebração. Muito obrigada pelo Não convite. olha, várias festas, assim, muito Sim, gostoso. E aí, assim, a gente queria te ouvir contando do seu percurso, né? Como mãe pela via adotiva, como uma doula de adoção, conhecer sim, melhor esse trabalho da doulagem, que pela via adotiva ainda é muito jovenzinho também, né? É um trabalho novo, assim, pelo menos aqui no sim, Brasil. sim. E, enfim, que seja um bate-papo gostoso. Já surgiram algumas perguntas que as pessoas foram mandando nos stories, aí depois a gente vai conversando. Sim. E, enfim, eu vou até já soltar uma pergunta aqui para a gente já começar a nossa Sumiu, conversa, pode voltou. ser? Tá me Vamos lá, ouvindo lá? claro, vamos lá. É? Então, assim, ó, para a gente Tô. começar essa, porque o nosso objetivo aqui é que seja uma conversa gostosa, que a gente possa falar a respeito do tema da adoção, mas que também a gente fale não apenas, né, pela teoria, enfim, mas principalmente pela experiência, porque eu acho que é com isso que a gente acaba Uhum, transmitindo para as pessoas, né, o tanto que, né, o quanto a claro. adoção ela impacta na vida de cada um de nós.
E aí eu queria te perguntar uma coisa, o que que veio primeiro? Tipo, o ovo e a galinha, assim, a vontade de adotar ou o trabalho com a adoção? Primeiro veio a vontade de adotar. Primeiro veio o mergulho Ah, no mundo da adoção, o desejo de ser mãe, que começou há 7 anos atrás. E aí esse desejo foi crescendo, foi amadurecendo, fui caminhando em algumas trilhas para aí em uhum, 2014, 2015 entrar no mundo da adoção. E a partir de um fato que marcou a minha biografia, a minha história, que foi um casal grandes amigos nossos, meu e do meu marido, que o filho deles chegou pela via da adoção. Quando o filho deles chegou, a uhum, gente já acompanhava a espera. Quando o Henrique chegou, foi um grande marco na nossa história. A gente falou, nossa! Né? Então a gente vivenciou de perto essa emoção da chegada, do telefonema, do processo de uhum. estágio de convivência. E aí eu falei, nossa, é esse caminho mesmo que a gente vai trilhar. E aí a gente foi se construindo. Então, eu já atuava com a psicologia perinatal, como psicóloga, no campo Aham, da parentalidade, mas não com adoção. Então, primeiro veio o tá. desejo de adotar. Primeiro Que veio o legal. desejo de E aí, adotar. quando esses amigos receberam a criança, vocês já estavam nesse processo de tentar adotar também? Já tinham se A gente já estava habilitado? estudando, não, a gente estava estudando, lendo, acompanhando, né? Seguindo algumas Uhum, pessoas do mundo da adoção. E aí, o Henrique chegou em dezembro de 2016, 2015. Em janeiro de aham. 2016, a gente foi atrás para começar o processo de habilitação, de Foi começar um esse. gatilho para vocês terem certeza que era isso mesmo. Foi. Uhum. Foi, Legal, foi Henrique, é bem importante para 2016, vocês. Então, final de garantir. 2016, na verdade, 2016 para Uhum. 2017. 2015 a gente ficou nesse. A gente também, sabe, Josane, o que eu entendo, assim, do nosso processo, que é uma trilha, é um caminho mesmo, onde a gente vai Uhum. amadurecendo, a gente vai se elaborando. É, por isso que eu falo, Você a sabe que o caminhada ela não nome do grupo de começa. apoio que tem, o grupo de apoio que tem aqui em Londrina, na cidade que eu moro, que é o grupo de apoio à adoção, eles se chamam Trilhas do Afeto. É Eu lindo, achei porque é um muito, nome que é diz muito tudo mesmo, né, porque- significativo. É, porque é uma trilha, né? Então eu falo, Uhum, o processo jurídico é um passo dessa trilha. Mas muitas vezes essa uhum, trilha começa de elaboração em outros fatos subjetivos, simbólicos, alguns sim. outros marcos na nossa vida, né? E aí, no meio desse processo, a gente foi encontrando momentos onde a gente já foi elaborando, já estava elaborando o processo de como Uhum, pais, né, via adoção. Então, da parentalidade pela via da adoção. Então, foi muito simbólico, assim, depois da chegada dele, que foi começo de 2016, ali, a gente começar o processo. E, uhum, nossa, foi incrível, porque aí eu comecei a estudar fortemente. E aí eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que eu faço como psicóloga uhum. e como instrutora, né, como professora de doulas. Porque eu já estava Você nesse já mundo das trabalhava com a doulas desde doulagem, então, 2015. mas não pela via adotiva. Não como doula, não como doula, mas eu Hum, formo tá. doulas, a parte psicológica do curso de doulas de parto aqui em São Paulo, de uma instituição chamada Comadre. Eu trabalho com elas desde 2015. Então eu já estava na formação de doulas, convivendo com doulas, né, facilitando Uhum. roda de gestantes e de pós-parto. E aí eu falei, nossa, tem tudo a ver esse trabalho. E nesse interim, eu conheci a Uhum. Mari, a história da Mari, que é a minha parceira no projeto. E a Mari também é doula de parto. E a Mari morou por 7 anos na Califórnia. E ela se formou lá Uhum. como doula de adoção. E no meio desse percurso de buscar coisas sobre adoção, eu encontrei uma entrevista que ela fez e que ela compartilhou da vida dela como filha via adoção, um pouco da história Uhum. dela. E ela compartilhou esse trabalho como doula de adoção lá nos Estados Unidos. Eu que estava passando pelo processo burocrático. E eu falava, nossa, como eu queria ter uma doula, além de psicólogo, além de outros profissionais que já me assistiam, que já nos acompanhavam. Eu falei, nossa, seria muito Uhum. legal ter uma doula que eu posso ligar, que eu posso falar, que eu sei que não vai me julgar, que vai me acolher, que vai falar, é normal isso, é da parentalidade, é da Uhum. adoção, é do vínculo, do afeto, é da construção, enfim, alguém que, né, que olhasse, que validasse, que me ajudasse a ir além das angústias, das E te dores e das acompanhasse dúvidas. ali nessas angústias, nessas dúvidas, é isso?
Sim, sim. E aí, conversando com a Mara, ela falou, mas não cabe isso, porque a doula, né, de adoção nos Estados Unidos, ela é a doula genitora, que vai fazer a entrega para adoção, e a família adotiva. Eu falava, isso aqui não cabe pelo que eu estou estudando aqui do processo do Brasil. Mas cabe uma doula Aham. que doula a família adotiva, família que vai adotar. E assim surgiu, Uhum. né? Junto aí, enquanto eu estava na espera da minha filha, surgiu essa ideia que a gente foi gestando. Nesse meio tempo, a Mari engravidou. Enquanto eu estava na fila, a Mari engravidou do Tom. E aí, quando o Tom nasceu e a minha filha chegou ao mesmo tempo, eu falei, agora nessa chegada eu preciso de uma doula. Eu preciso de alguém comigo, que não é a equipe técnica do fórum, não é o grupo de apoio que você tem lá, pares, pessoas que você vai mensalmente na roda, nos encontros, nos grupos que trazem informações, são maravilhosos, mas é alguém que vem na minha casa, que vai sentar na minha casa, vai tomar um café comigo, Uhum. sabe? Que eu vou É ligar algo e que eu vou mandar mensagem. bem Bem, próximo, bem pessoal. personalizado, digamos assim. A doula vem do grego, né? O termo vem a mulher que serve. Então, essa mulher que está a serviço da família, que vai fazer a transição, né? Da parentalidade, que vai receber um filho. Mas Uhum. muito, muito difundida, mas também muito novo na nossa cultura, é a doula de parto, que é essa mulher que vai auxiliar essa transição da gestação para a chegada do filho pelo parto, né? Biológico, vamos falar assim, já que aqui a gente está falando Uhum. do biológico e da adoção. Então, a gente falou, por que não ter uma doula, né? Nessa via do modelo da adoção legal, segura e para sempre do Brasil, né? Trazendo essa Uhum. influência da experiência que a Mari tem da doula da adoção nos Estados Unidos, que faz um outro trabalho, e trazendo. Então, a gente fez essa costura de retalhos, né? Essa costura de Uhum. saberes da prática da doula, da figura da doula, que tanto é homem quanto mulher, mas fala-se doula, pode ser doula homem ou doula mulher, quanto da doula modelo americano e modelo Uma europeu. palavra no feminino, mas que pode ser tanto o homem quanto a mulher que fazem Isso, essa função. isso, isso. Então, a gente uniu esses três saberes. Da doula de adoção modelo americano, mas que também tem um modelo europeu, que é parecido. E a gente fundamentou, então a gente idealizou como que essa doula atua no Brasil, nos moldes da adoção Uhum. legal pela Vara da Infância e Juventude, né? Pelo SNA, enfim, todos esses pormenores que são a base essencial do nosso trabalho. Em conjunto com a equipe técnica da Vara da Infância, com os grupos de apoio e com outros profissionais que atuam, psicólogos, Uhum. terapeutas, juristas, outros profissionais Os que já atuam, profissionais. assistentes sociais, que já atuam dando assistência para os Uhum. atores. Porque a gente entende, Josi, que tem vários atores que estão atuando no cenário da adoção, né? Uhum. A gente não consegue abraçar todos, mas a gente consegue fazer parcerias. O que a gente entendeu que é o cerne do nosso trabalho são duas frentes, assim, né? Duas trilhas. Uma são dos adultos que foram adotados, né? Porque são Tá. adultos que maiores de idade, que falam, né? Que têm a maioridade para olhar para os seus processos com responsabilidade, com autonomia, né? E o outro lado, que são os pais que estão ou na espera, ou habilitados, ou já com os seus filhos que nasceram pela via da adoção, já estão nessa transição, Então, essa vivenciando a doulagem, ela, transição. se você entender, essa doulagem, ela pode acontecer, pode ser um trabalho voltado para os pais que vão Isso, adotar, mas isso, também pode ser um trabalho voltado para as pessoas que vieram pela via da adoção e que precisam isso. de um cuidado, digamos assim, com a sua própria história. É isso? Isso. Porque o que que é o nosso objetivo, Adorei! assim? O que é o nossa missão? E que a gente entendeu, eu e a Mari, das nossas histórias, né? Eu, uma mãe via adoção, a Mari, filha via adoção. A gente entendeu que, independente do momento de tempo que a gente tá, Hum, é muito potente ter uma pessoa ao lado que te acolhe, que tem empatia com a sua história, com o seu momento, com as suas dores, com as suas angústias, mas alguém também que te ajuda a caminhar, que te empurra uhum, para olhar para a sua história, integrar a sua história, né? E buscar uhum. ferramentas e recursos. Então, a doula,
de adoção no Brasil, ela é a profissional ou profissional que faz uma curadoria sobre os temas que eu vou levar. Então, o ator que está ali sendo doulado é o que vai dar o mote do trilho que ele quer caminhar. Então, por isso que muitas pessoas perguntam, eu acredito que essa pergunta tenha vindo, né, agora pra gente. Em que momento a doula atua? Né? Em que momento que a doula Isso. Essa é uma atua em pergunta todas... que veio. Sim. Essa pergunta sobre que momento, e também uma pergunta que veio que eu achei bem importante, assim, ela substitui a psicoterapia, ou qual a diferença da dolagem e da terapia, né, nesse aspecto aí que você está explicando para a gente? A doulagem não substitui a psicoterapia. A psicoterapia é um caminho, tem ferramentas, princípios, dependendo, né, da linha teórica, tem, né, os pontos principais que vão ser elaborados, a ferramenta, a linha teórica. Não substitui. Eu sou psicóloga e eu tanto atuo com famílias pela via da adoção como doula, quanto como psicóloga, né? A doulagem são formatos completamente diferentes. A psicoterapia, que eu entendo e que eu conheço e que a gente tem parceiros, né? Parceiras que são psicólogos que nos atendem, que estão na nossa lista de recursos que a gente indica, é um processo sistemático que vai olhar, né, as questões, as demandas, as queixas que o indivíduo vai levar para a psicoterapia, para a elaboração, enfim, né? Integrando passado, presente, futuro, né? E vai trazer recursos e ferramentas também. A doula, ela vai fazer uma curadoria onde ela também não vai estar ali sistematicamente ela vai estar sistematicamente, mas ela vai estar a partir do fio que a própria pessoa puxa. Né? Então, como que a gente organiza, por exemplo, a psicoterapia? São encontros semanais, frequentes, dependendo da abordagem até mais, né? Estruturado, né? Uma coisa estruturada. Sim. A doulagem são ciclos de 5 encontros. Então, eles podem ser realizados em qualquer momento. Então, desde o adulto que foi adotado, que queira, tem um fio aqui da minha história que eu quero olhar para isso, que eu sinto que está me travando, tem uma demanda que eu quero olhar da adoção e que eu quero trocar com pessoas que estão trabalhando com adoção e eu quero ter um acompanhamento para mergulhar nessa trilha. Famílias que estão desde pensando, a gente adora acompanhar famílias que estão começando a elaborar o projeto de parentalidade pela via da adoção. Porque a gente entende, enfim, e aí caminhar nesse percurso, né? Porque a gente entende que quando a gente começa no processo do mundo da adoção, a gente vai atrás de informação. E tem muita informação que não é confiável na internet. Porque geralmente a gente faz isso, né? A gente entra na internet, bota no Google... nem sempre sabe de tudo, não é verdade? Não. Doutor Google nem sempre está tão bem atualizado. Não é à toa. Né? Tem sensibilidade. Não é à toa que recentemente... o Ministério Público está analisando e está com denúncias de grupos do Facebook que estavam vendendo crianças, enfim, que estavam aliciando, né, famílias pretendentes para adotarem a brasileira, né, para adotarem de forma ilegal crianças, oferecendo crianças nas redes sociais. Então, eu já senti isso no meu processo. Nossa, onde que eu encontro informação confiável? É difícil, assim. Tem muito canal. Que bom que a gente tá aqui, que você tá fazendo um ano para oferecer esse trabalho, né? Porque a gente precisa propagar. Parece que tem muito, porque a gente tá no meio do mundo adotivo e a gente vê muito trabalho, mas quem tá de fora não conhece. Não sabe onde procurar, né? Não sabe onde começar. Mas você então, sabe, Maíra, que um dos motivos pelos quais eu comecei a trabalhar no canal, fazer alguns vídeos para falar desse tema, é justamente porque eu percebi que as pessoas chegavam para os processos de habilitação, assim, muito cruas. Elas falavam assim, eu quero adotar, mas às vezes, assim, não tinham parado para pensar um pouco da sua história, como é que surgiu essa história da adoção na vida delas, que a adoção muitas vezes não tem a ver com caridade, que a adoção tem a ver com uma via de parentalidade. Então, às vezes elas não tinham nem certeza se elas querem ser mães, querem ser pais ainda, mas estão lá já entrando com um processo de adoção. Sim. Uma série de situações que eu falava, gente, mas pô, né? E aí as pessoas às vezes queriam procurar informações, mas às vezes em luto, exatamente. Muito machucado, porque a maioria delas tentou por muitas vezes, né? E por vários procedimentos diferentes, ser pai ou mãe pela via biológica, não conseguiu, e aí chega para adoção já assim, muito ferida, muito angustiada, ansiosa, essa coisa de lidar com a espera do processo, que muitas vezes
deixa as pessoas muito devastadas também, né? Sim. E eu, assim, tô ali como psicóloga do judiciário, com o objetivo de fazer uma avaliação da condição Sim. dessas pessoas em se tornarem pais pela via adotiva. E eu vi que essas pessoas precisariam de acolhida, de cuidado, de ampliar seus olhares, suas perspectivas, até entender um pouquinho melhor o que se passa com a história delas. Sim. E aí, E enfim, muitas comecei vezes a montar um buscam canal lá legal, na eu tô equipe, pensando né? como você que trabalha com isso, que trabalha justamente Sim. com esse ponto do meu trabalho, onde para mim é um limite, né? Se eu Sim, estou ali pelo judiciário, isso é um limite. claro. Mas tem pessoas, e é muito legal poder compartilhar isso aqui também e conhecer mais e poder falar para as pessoas, porque elas têm recursos, elas têm pessoas que elas podem procurar, trabalhos que elas podem procurar e que Sim. vão ajudar muito, né? Porque o legal é que não ajuda só assim naquela situação da adoção, amplia o olhar para a vida, Sim, né? sim, sim. Amplia o olhar O para a que, vida. o que a gente percebeu, e eu também passei no meu processo, é que cria-se, quando a família entra no processo da adoção pelo fórum, cria-se um processo de que a equipe técnica vai estar disponível para mim, vai tirar as minhas dúvidas, eu vou ligar, eu vou aparecer no Uhum. fórum, a equipe vai me receber. E a equipe tá, né, sobrecarregada, a equipe tá Atolada, atolada. 20% geralmente o que os psicólogos da equipe do judiciário fala, 20% da atuação é voltada para adoção, o restante são outros processos, né, outras demandas. Então não eu dá acho que para é isso receber a mesmo. As família pessoas. para tomar cafezinho. Tem família que me fala que vai todo mês no judiciário. E aí eu falei, tá, mas você podia ter uma doula. Porque, claro, eu não Uhum. vou acelerar eu não vou dar sua posição na fila, mas não é isso que a pessoa quer quando ela vai ao judiciário. Não é isso que ela busca. Ela busca alguém que fale, tá, me fala, eu vou te ouvir. Vem cá, vamos Ela quer uma conversar. acolhida. Você quer Ela quer falar uma, sobre uma acolhida, isso? Para exatamente. além do grupo de apoio. O grupo de apoio é maravilhoso, mas muitas vezes tem bastante gente. São demandas diferentes e que a pessoa quer ali na hora dela, né? Então, a doula Acho que vem com com essa tudo mão, tem o seu sabe? espaço. Né? E as Tudo. pessoas, às vezes, elas não sabem onde buscar. Então, assim, no judiciário, o nosso trabalho é oferecer essas informações, digamos, que não deveriam ser iniciais, mas para muita gente é inicial. E Sim. também, ao mesmo tempo, o nosso trabalho ali é avaliativo, no sentido É de, assim, avaliativo. temos crianças, não, é vara da infância. A E o preocupação foco com o melhor são as interesse da crianças, criança, né? não os Então, a gente está adultos, querendo né? ver ali se você vai conseguir não, mas assim, qual que é a sua condição de ser mãe, de ser pai, para as crianças que a gente tem ali na vara da infância, que são Sim, crianças já muito sofridas, né? Com sim. histórias muito difíceis. Então, o nosso olhar ali é para você que vai ser mãe, para você que vai ser pai, de crianças que nós já temos ali disponíveis para adoção e que vão precisar de todo um cuidado e de toda uma preparação. Sim. E aí, às vezes, as pessoas, na verdade, estão começando essa preparação. Então, tá, a gente oferece os grupos de apoio. E como você disse, tem temas super interessantes, várias, né, que são abordados e que fazem as pessoas ampliarem seu olhar lá nos grupos. Mas, às vezes, a pessoa precisa de um cuidado individualizado. E Sim. aí o que vocês estão oferecendo é essa curadoria, né? Eu achei Isso. máximo Que é isso, assim. reflexiva, assim, né? Que é Uhum. provocativa, que é de falar, tá, ó, eu indico esse livro, esse filme. Vai lá, assiste, depois você volta que a gente vai conversar. Não vou te dar aula sobre o livro ou sobre o filme. Uhum. Você vai trazer as suas percepções e a partir disso a gente vai elaborar do que faz sentido. Vamos olhar se isso é a realidade mesmo das crianças que estão disponíveis Uhum. para adoção? Será que é essa necessidade? Vamos olhar para isso? E qual é a sua necessidade? Isso, olha que incrível. Qual que é a sua Qual, necessidade? Enquanto mãe, enquanto pai, enquanto família, né? O que qual a sua você quer que você quer expectativa? com isso? É, Ai, né? que Então, incrível. Adorei. esse é um trabalho de olhar para essas dores, para essas feridas, olhar para a trajetória, integrar a trajetória. Tá, então eu venho de gestações biológicas frustradas. Vamos olhar para isso? Vamos acolher essa questão? Ou eu venho de muita vontade de adotar há muito tempo. Legal, vamos olhar para isso? Será que essa sua Uhum. vontade, ela é atual com a realidade da adoção do Brasil ou ela é uma caridade? Porque o que a gente vê ainda muito voltado para adoção é o olhar da adoção como caridade. Ah, eu quero dar uma vida boa para uma criança. Você não quer tomar de filho. Uma vida boa para uma criança, você pode apadrinhar,
você pode ser família acolhedora, Isso. você pode ajudar uma instituição de acolhimento, você pode Tem auxiliar no várias, grupo de várias apoio, possibilidades. como sociedade civil, você pode fazer muitas coisas como caridade para ajudar uma criança, né? Mas adotar é tomar para filho. Então, a Isso. gente precisa E é muito. isso E que uma aí, criança espera. É isso que é uma criança espera, que ela tem uma mãe, que ela tem um pai, que ela tem um uma lugar de filho filiação, ela quer ser na tomada vida como dessas pessoas. filho. Sim. Uhum. E em pleno 2020, a gente ainda vê famílias falando: ai, mas tem tanta criança precisando, né? Opa, tem tanta criança precisando, mas a criança precisa de um pai e de uma mãe, não de uma pessoa que vai dar dinheiro para ela. Tipo, ah, vou dar Bem, um não que não teto, seja né? importante, né? Não sejamos É, hipócritas, mas sim, não é mas isso não que é uma criança isso. precisa quando a gente fala de adoção, né? Sim, e uma Deixa ficha eu minha fazer uma caiu muito perguntinha. grande. Uma ficha minha Ah, caiu muito grande quando eu assisti, no comecinho do meu processo, eu assisti uma palestra da doutora Dora, que é hum, corregedora hoje, mas que foi por muito tempo juíza da Vara da Infância aqui de São Paulo, da Vara Central, que é uma das maiores, é a maior de São Paulo. E ela falou, nós aqui do Judiciário, nós não estamos buscando filhos para os pais, para esses pretendentes que estão aqui na fila, que são muitos e que estão aqui ligando, que a gente já falou um pouco do cenário da ansiedade. A gente está buscando pais para as crianças, isso, né? exatamente isso. Então, o foco são as crianças. Quando a gente traz, ajuda a família a falar, amigo, vem cá, né? O trabalho do judiciário, ele é muito importante e que ele faça com você, mas o foco maior são as crianças que precisam ter as suas necessidades atendidas. Então, o nosso trabalho vem de Uhum, auxiliar a família a se colocar nesse lugar, de entender, de acolher, de entender que tem frustrações nesse caminho, mas que a família precisa ser preparada. Então, nosso trabalho é de preparar antes, durante e depois, para a família ser uma família mais saudável, mais integrada, mais potente, uhum, para atender as necessidades das crianças. Que o nosso foco como pais também são as crianças. Mas às vezes a gente esquece. Então a gente, como doula, a gente ajuda a rememorar isso, sabe? De rememorar de o foco uhum. de todos nós que estamos aqui são as nossas crianças do Brasil, que já tiveram as suas necessidades cerceadas, já tiveram rompimentos significativos, já vivenciaram dores que muitos de nós adultos não vivenciamos e que nós Exatamente. Essas adultos que crianças já cuidam. passaram por coisas que a gente nem imagina. São Exato, crianças que estão em processo de luto, muitas vezes com traumas importantes a serem elaborados, serem trabalhados, exato, cuidados. E se os exato. pais não tiverem um olhar para isso, quando começa o processo de aproximação, muitas vezes eles tomam para o pessoal alguma situação que a Toma. criança tem que apresentar e não conseguem, às vezes, olhar um pouquinho além, que às vezes não tem a ver com aquela situação em si, mas Sim, com a falta de acolhida, né? sim, E a sim. criança sente isso, né? Quando a história dela não tem espaço. E às vezes os pais não conseguem dar espaço para a história da criança, porque também não conseguem dar espaço para a própria história, Sim, né? sim, sim. E uma pergunta que a gente sempre faz é: como os adultos que cuidam estão hoje? Se seu filho, sua filha chegasse hoje, como que você está? Tem coisa para melhorar? Tem Uhum, coisa que você sente que atrapalharia o processo de se tornar pai, mãe dessa criança? Né? Então, uhum, nosso olhar como doula de adoção é fortalecer esses adultos que cuidam para se tornarem pais, se tornarem de fato pais dessas crianças que vão chegar e que vai ser um processo de elaboração, né? uhum, De construção junto, porque depois que a criança chega, né? Essa criança também que vai puxar as necessidades e esses adultos que uhum. cuidam que vão falar, opa, tenho que olhar isso. Então a doula ela entra em todos esses processos, né? Nessa informação Maria, potente, na ajudar a ansiedade da habilitação, nesse vácuo, né? Nesse limbo que a gente fala, mas que seja uma trilha uhum. potente. E depois, quando a criança chega também. E assim, tem algumas pessoas falando, queria fazer o curso de doula aqui, até me falando, Josi, vamos fazer o curso de doula também, tá? E algumas pessoas falando que estão assim em processo de habilitação e que tem sido importante, está sendo importante ouvir sobre isso, né? E aí eu queria te perguntar, no seu trabalho, na sua experiência, se tem algum momento que geralmente você percebe que as pessoas procuram mais o trabalho da doula, porque você estava falando que são 5 encontros, né? São ciclos de 5 A encontros. proposta de 5 encontros é sempre no mesmo formato, independente do momento que a pessoa procura. Como é que vocês fazem? Assim, fala um pouquinho mais em termos práticos mesmo, né? Uhum, E uhum. essa pergunta que eu fiquei pensando assim,
Tem algum momento que vocês tendem a receber mais ou não? Como é que funciona? Olha, é bem cíclico. Nesses quase 2 anos de projeto, a gente estava recebendo muito. A gente tem uma parceria com o GASP, com as rodas de habilitados, porque a gente tanto tem o trabalho da doulagem um a um, né, da família, dos adultos que vão adotar, ou que adotaram, ou que estão pensando na adoção. A gente tem um trabalho, esse é um formato, né, que são ciclos de 5 encontros dessa forma, que a gente desenha junto com a família pretendente ou adotiva ou em habilitação. Um outro formato são as rodas, que são rodas mensais de conversa, que a gente traz os nossos temas, que a gente traz as nossas provocações, essas pílulas em rodas. E aí tem tanto a roda só para habilitados, para famílias que já estão habilitadas no SNA, né? E a gente tem rodas abertas de pessoas que estão pensando, e aí vem muitas pessoas, tem sido incrível, pessoas que estão bem no comecinho, estão falando, nossa, quero começar numa trilha segura. Então, tem vindo com a gente e já tem buscado ter uma doula, tanto na roda, quanto, né, nesse momento de troca com várias outras pessoas em diferentes estágios, quanto na doulagem. E isso pra gente é muito Essa roda rico. vocês estão fazendo online agora? Online. A gente fazia presencial desde o ano passado, né? Desde setembro a gente estava fazendo presencial, muito ocupando espaços de maternidade, porque a gente entende que não se falava sobre adoção nos espaços de maternidade, de parentalidade, de parto, né? E a gente falou, opa, por que que o parto pela via da adoção, né, não tá aqui? Né? Por que que não se fala sobre adoção aqui nesses Ninguém espaços? fala da Eu mesma me gestação. senti assim. Uhum. Falei, opa, Que foi peraí, eu até tô porque você aqui. falou que foi procurar, né? Começou a fazer esse link com o seu próprio trabalho, né? Isso. Eu falei, opa, peraí, eu tô Quando você acolhendo foi trabalhar. famílias que estão fazendo a transição da parentalidade pela via biológica, mas cadê as famílias da transição pela via da adoção? Cadê? Não estão aqui nesse espaço. E aí a gente começou a provocar os espaços aqui de São Paulo, capital, para receber essas rodas. E isso começou a acontecer, né, há mais de 1 ano e meio atrás. E aí a gente começou a fazer isso presencialmente. Com a pandemia, esse trabalho começou a ser pela via online, e eu acredito que essa via online tenha vindo para ficar, porque a gente tem acionado, conseguido chegar a famílias, a adultos, Mais pessoas, né? no Brasil e fora do Brasil. A gente tem famílias no Canadá, em Portugal, a gente tem famílias até fora do Brasil que a gente doula, tanto nas rodas, que são gratuitas, quanto no trabalho que é cobrado, né? No trabalho que tem um valor de contribuição, que é a doulagem individual, que são encontros de 1 hora a 1 hora e meia do casal, da família, né? Com a doula, casal monoparental, o adulto que cuida com a doula. E a gente vai acompanhando no WhatsApp, né? Esse entre os encontros e mergulhando nesses temas, levando essa curadoria, essas provocações. E Então, a a gente própria tem doulagem vocês estão conseguindo fazer online também. Legal. tudo online, tem sido incrível. A gente gosta muito do presencial, ir na casa da pessoa, né? Ou marcar no consultório, no escritório, mas tem sido muito legal online, tem sido muito incrível. O curso também, a Alguém gente tinha perguntado desenhou. aqui, cadê? A Aline perguntou, né? Para quem é de outro estado. Então tá rolando dessa forma, nesse formato online. Legal. Tudo online. A gente tem doulas, famílias que a gente está doulando e doulas. O nosso objetivo é ter uma doula em cada estado, né? Quando a gente começou esse trabalho, a gente falou, a gente tem essa meta, a gente quer uma doula em cada estado. A gente tem doula no Acre, Piauí, Bahia, Salvador, a gente tem doula no Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Então a gente está ampliando o nosso mapinha. Em breve a gente vai ter um mapinha com as doulas, porque a gente tem 2 turmas que a gente fez de doulas em formação, que estão em formação, porque é um processo que leva em torno de 6 meses, podendo ser mais. É um processo que tem o curso, então, para quem perguntou do curso da formação, né? É um processo de mais de 50 horas de aula teórica, né? Bastante, com um grupo, é um grupo de muitos profissionais, além de aulas comigo e com a Mari, são muitos outros profissionais, e em torno de 20 a 30 horas de estágio, que compreende o atendimento social a famílias e um trabalho escrito de entrega para o mundo de um tema que é um tema do olhar da doula, que a gente vai entregar para o mundo, para a sociedade, para preparar a sociedade de alguma forma para ser mais acolhida e mais integrada com a adoção. Então, a formação
Compreende? Por isso que é uma formação ampla, né? Por isso que é um processo também, Sim. né? Também você não entra numa sala de aula ou no Zoom e sai doula de adoção, não. Também é um processo de formação, de construção, onde a gente vai também orientando, tendo a orientação de estágio de TCC, de trabalho de certificação, para orientar essa doula nesse processo da adoção legal, dos nossos princípios que eu falei aqui, então, do acolhimento, da escuta empática, dos aspectos psicossociais da adoção, da integração da história de origem. São vários temas tabu que a gente trabalha e que a gente forma esse profissional. A gente tem o Beto aqui, do Papai Piando, que ele está em formação como doula de adoção, ele é da nossa segunda formação, que aconteceu online. E está sendo incrível, o Beto já está doulando também no estágio. E a pessoa tem que ter alguma formação prévia ou não? Não, a gente pede o ensino médio completo, né? Tá. Mas nada que incapacite, né? Mas porque a pessoa vai precisar construir esse trabalho, esse TCC, construir essa... Mas não precisa ter uma formação prévia. Precisa ter uma formação prévia no sentido de crenças relacionadas à proposta que a gente tem, que é da adoção legal, não compactuar com a adoção ilegal, a adoção brasileira, né? Mesmo que tenha acontecido isso na sua história, ter essa vontade de integrar, ressignificar e formar famílias dentro desse olhar, desse viés, né? Então... A Gabi tá falando aqui, Gabi Cristina, que ela é filha pela via adotiva, pré-ECA, de 1982, e que a história dela foi apagada, então ela não tem acesso à sua história. Sinto muito, Gabi. Né? E que hoje ela tem vontade de fazer muito diferente, né? Com relação a ser mãe por adoção. É isso. Tô entendendo isso, né, Gabi? Fazer de uma outra forma. Obrigada por compartilhar. O filho ou a filha dela não passem por isso que ela passou de não ter a sua história, não ter acesso à sua história, né? Porque, de fato, é uma das necessidades humanas, esse retorno à origem. Né? É direito, né? É direito da formação da nossa identidade também, né? Exatamente. Acho que não é só é um direito, isso está garantido constitucionalmente, mas é algo que é do campo psíquico mesmo. A gente sempre volta às nossas origens. A gente quer saber, a gente precisa. Isso é uma necessidade humana, assim, né? Da formação psíquica, né? Da nossa identidade, da gente se reconhecer de quem a gente é, né? E você sabe que a gente criou esse programa que eu falei para atender. A gente criou um programa para atender adultos que foram adotados, viu, Gabi? Chama Fomos Adotados. Porque a gente percebeu isso, né? Nas nossas formações, muitos filhos via adoção aparecem e querem fazer isso, querem fazer de diferente. Eu quero fazer diferente. Eu quero ou vivenciando a minha maternidade, a minha paternidade, ou auxiliando outras famílias a vivenciar a maternidade, a paternidade, a parentalidade pela via da adoção de uma forma segura, saudável, né? E transformadora. E aí a gente percebeu, opa, por que não? Então... reunir esses adultos que foram adotados para a gente trocar essas histórias, para ver o quanto as histórias ressoam parecidas e o quanto a gente está conectado. Porque é como se fosse um clube secreto onde ninguém, né, conta muito, a não ser que a gente esteja falando sobre adoção, porque a gente sabe que a gente vive num país ainda preconceituoso e com muito tabu relacionado à adoção. Né? Na minha infância, né, e do meu marido, a gente conversa muito sobre isso, de quantas histórias de famílias via adoção a gente conheceu, muito poucas, porque muitas delas estavam vivendo em segredo. Se falava, né? Então, hoje, até adultos, a minha irmã tá né? falando aqui, a Lu colocou aqui, tinha muito tabu, antigamente as pessoas tinham muito medo. Eu acho que não é só antigamente, até hoje, ainda é muito difícil, eu vejo para alguns pais, assim, é muito difícil, como se tivesse que ter um momento da revelação da história da criança. Quando contar, né? Quando contar, eu até tenho um vídeo sobre isso, que não deveria ter esse momento, isso deveria ser algo falado naturalmente, né? Porque isso faz parte da história. Sim. Mas o quanto às vezes as pessoas têm dificuldade de mexer com as suas próprias histórias, o medo de acessar algo da história do filho, tem uma coisa do tipo, será que eu vou fazer bem, vou fazer mal falando disso, né? Sim. Mas todos os silêncios que ficam, todos os silêncios, né? Não é só na história da adoção, mas qualquer história familiar em que existam silêncios, buracos, assuntos que são negados, outros são inacessíveis, trazem inseguranças, no mínimo inseguranças, né? E a gente não deveria ter que pedir permissão para olhar a nossa própria história, né?
A Uhum. gente deveria ter Sim. acesso à nossa própria história. Poder, não, Poder podemos falar sobre elaborar, você, poder você significar, perguntar, ressignificar. É. você perguntar para um pai, a gente pode falar sobre isso? É muito cerceador, né? É você Uhum. cercear, falar, perguntar para um outro, para um adulto se se você pode me contar a minha própria história. Então, é Uhum. isso que a gente sabe que as crianças que estão sendo adotadas agora, a gente espera, né? Não sei como vai ser no futuro, para minha filha também, que hoje tem quase 3 anos, mas a gente fala sobre adoção na frente dela, ela participa dos grupos, ela frequenta, ela ouve sobre Uhum. isso. Então, eu entendo que a formação dela vai ser uma forma diferente em relação a isso. Mas também não quer dizer Uhum. que ela também não vai ter dúvidas, questões, e também não vai ter coisas para elaborar da história dela. Claro que vai ter, né? Porque rupturas Uhum. significativas foram feitas, ela vivenciou rupturas significativas antes, né? Ao longo da vida Uhum. dela, do primeiro ano da vida dela, né? E ela vivencia isso, é uma característica da história dela. Né? Então, Isso, e aí a exatamente. gente já Não é convida, nem sabe, melhor e Josi, nem a pior. mudar. Não, a É uma gente convida a mudar característica. os termos, sabe? Até mudar Isso. os termos, porque tem termos que fica rótulo, como se tivesse escrito na testa. Minha filha não é Uhum. adotada. Ela foi adotada, é uma característica da história dela. Ela chegou na família Isso. pela via da adoção, né? Então, Uhum. a gente precisa muito ir mudando as palavras, né? Ela não é filha do coração. Eu não sou mãe do coração, eu sou mãe. Se eu E ela é quiser dar filha. um adjetivo para isso, eu sou mãe via Uhum. adoção. Mas se eu quiser, se eu estiver falando sobre adoção, se eu não estiver falando sobre adoção, eu sou mãe. Ela é filha, meu marido Uhum. é pai. Ela não tem uma avó adotiva, ela tem uma avó, né? Eu vejo Uhum. pessoas falando, ai, porque eu Exatamente. sou avó adotiva, ai, porque eu sou mãe adotiva, né? Ai, porque eu tô na gestação do Uhum. coração. Você não tá na gestação do coração, você tá na espera, você, né? Porque também não é uma Uhum. gestação física, mas a gente também trabalha com alguns tabus da gente também querer muito aproximar a via da adoção da gestação biológica, até como uma validação. Aí deixa eu validar Uhum. que eu vou ser mãe, como se a gestação validasse o ser mãe, o ser pai, a parentalidade. Né? O Uhum. Schettini fala muito disso, né? Fala a gente precisa de uma dor para validar algo. A gente precisa da barriga, da dor do parto para validar a maternidade, a parentalidade, né? E quando eu vejo famílias, né, falando muito, trazendo muito isso, a gente, então, eu e a Mari, a gente bate muito nessa tecla, assim, né? Vamos entender que tem as características do processo da parentalidade biológica, da gestação, do Uhum. parto, né? Mas vamos lembrar que tem as singularidades da adoção. A gente não precisa Isso. aproximar. As duas coisas estão vivenciando juntas. Não é isso que vai nos validar como pai e mãe, ou como melhor ou como pior. Não tem, cada um tem a sua característica. Então a gente convida a Eu adoção acho que isso é para bem ser significativo. colocada, É muito para ser significativo o falada que você como está falando. característica da Porque esse área. reconhecimento social, acho que travou um Ai, pouquinho. travou. Voltou, voltou. Repete esse finalzinho aí que a gente não conseguiu ouvir. Ai, travou? Não, que essa necessidade de transpor a adoção, trazendo o paralelo da gestação biológica, o quanto ela invalida, né? O quanto ela apaga também as singularidades tão ricas da adoção e que é primeiro, né? Validar que a criança passou por uma, ela tem a família de origem, ela passou pela gestação Isso. biológica. Não vai, eu não Uhum. preciso passar e trazer esse paralelo da gestação biológica. Ela tem já a experiência da gestação biológica. Uhum. Eu vou trazer as singularidades como mãe via adoção da parentalidade pela via da adoção. Então a gente convida, é um pouco polêmico, tem algumas pessoas que não gostam, sabe, Josi, da gente falar que quando a gente fala para não usar a gestação do coração, não usar filho do coração, as pessoas Uhum. trazem muito isso como sendo uma questão afetiva. Para mim, como psicóloga, E traz às mais vezes um, pode ser traz que as pessoas pensem que você estão negando isso também, assim, quando traz para isso, mim né? traz mais questões disso, assim, de eu querer colocar muito igual. Ai, não, eu não tive gestação biológica, mas eu tive a gestação do coração. Não, você não precisa ter Uhum. uma gestação no corpo para validar que você é pai e mãe. Você está à espera, você Uhum. está se preparando, está preparando a sua casa, você está olhando internamente, está preparando a sua família extensa, você está elaborando isso. Isso é uma preparação, né? É uma Uhum. preparação ativa, né? E, por que não, como diz a Alia Paulívia, eu adoro esse termo, uma fertilização e uma gestação afetiva.
Porque Isso. afetivamente, né? Mas eu gosto do termo da fertilização afetiva no sentido de que afetos eu tô, né, elaborando em mim, né? Que Elaborando, tô ideias. deixando vir à tona, né? Faz, porque eu acho que é bem isso, assim, o período da gestação de uma pessoa que está grávida. Tem todo o crescimento biológico que está acontecendo, mas tem todo um afetivo e um emocional e uma construção que está sendo feita ali ao mesmo tempo, né? Na Sim, adoção, essa parte biológica, ela não existe dessa forma, mas tudo isso que se constrói em termos de parentalidade, de quem você é, e que pai e que mãe você quer ser, e essa sim, espera pela criança, e essa idealização inicial que precisa ter mesmo, que depois precisa cair, enfim, tudo isso precisa sim, acontecer. E eu acho que nesse sentido do afetivo e do emocional é a construção da parentalidade. Daí isso não tem como. exatamente. E tem que acontecer mesmo, é É, importante acontecer. E que bom poder ter uma doula, para quem tem essa oportunidade, saber que na adoção também é possível, né, ter um profissional que vai te acompanhar e te ajudar nesse processo. Eu acho que o mais legal aqui nesse momento é que as pessoas possam conhecer esse trabalho, conhecer essa possibilidade também, né, de cuidado consigo própria, com a sua própria construção de parentalidade. Eu fico pensando se no estágio de ge- convivência, quando as pessoas se encontram ali com a criança, se o trabalho da doula também não tem os seus aspectos aí para serem trabalhados. Como é que é isso na sua experiência? cortou um pouquinho, Josi. Fala de novo a pergunta. Falo assim, com relação ao início do estágio de convivência, né? Quando a Uhum, criança então chega para a família. Esse seria um uhum. momento em que a doula também poderia contribuir bastante, né? Sim, Você tem sim, é alguma experiência incrível. para contar com a gente? Sim, é um Se você puder momento falar um que é muito pouquinho. incrível. A gente tem uma parceria com o TJ, onde a gente está acolhendo nesse momento da pandemia aqui, do João Mendes, as famílias que estão se formando nesse momento tão desafiador da pandemia, né? Então, desde o comecinho, a gente foi acionado e a gente está dolando algumas famílias. E tem sido, nossa, maravilhoso. Nossa, poderia ficar aqui até amanhã contando histórias, mas as famílias têm relatado e esse contato online, né, por vídeo e por mensagem, onde a gente, né, tem essa troca e as famílias têm colocado o quanto é potente elas poderem falar, sabendo que não estão sendo avaliadas ou julgadas como é e deve Isso. ser pelo profissional do TJ, Aham. né? É importante. Mas, ao mesmo tempo, elas também estão tendo esse momento, essa curadoria, essas cutucadas para rever essas coisas, né? E a gente manda, então, áudios, a gente manda vídeo, a gente manda reflexões, olha isso, olha aquilo. Como que você vai fazer, né? Como você vai fazer com sua demanda de trabalho agora na pandemia que tá home office? Vai chegar uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, ou de 8 anos, e aí? Né? Então a gente Uhum. convida a família já para pensar e já para se preparar durante esse estágio de convivência, para quando a criança chegar realmente em casa, né? E que na pandemia tem sido rápido por conta de todo o cenário que a gente está Aham. vivendo, a família tá mais centrada possível, né? Nessa transição que ela é muito descentralizadora, que ela é muito, né? Essa montanha-russa de emoções mesmo. Mas saber que a gente está Uhum. ali. Então as famílias nos procuram, falam: nossa, a gente acabou de visitar, ou eu tô com medo de ir. Eu tenho que falar alguma coisa? As famílias nos perguntam: o que que eu falo quando eu for a primeira vez ver a criança? Aí a gente fala: o que que você quer falar, né? Você vai falar o que você Aham. sentir que você quer falar, né? Ah, não tem nada certo que eu preciso falar. Não, não tem certo e errado. Então a gente acolhe essas dúvidas, essas angústias, a gente ouve, né? A gente fala, aí elas perguntam: "Ai, como que foi com vocês? Como que é com outras famílias?" A gente traz essas experiências para acolher, para a pessoa Mas sentir que é você sabe normal, que né? parece uma pergunta boba, né? Será que eu posso falar isso ou não? Mas assim, é uma super dúvida mesmo, porque Super. a pessoa vai ali para conhecer aquele que talvez venha ser o filho ou filha. E aí, eu me coloco já naquela posição de mãe ou de pai, ou eu vou como um visitante. Então, é uma Sim, pergunta bem, sabe, bem importante bem mesmo, né? Que bom importante. que as pessoas têm Sim. espaço para fazer essa pergunta e poder ter uma Tem. acolhida para isso, porque é uma angústia, né? É uma angústia.
Nossa, e como que eu vou fazer com as coisas? Não, mas tem coisas que são importantes para mim. As pessoas colocam, a gente fala, tá, então como que a gente garante o que é importante para você? Aham. Né? Também, mas olha, o foco é a criança, vamos lembrar? Então a gente vem nesse lugar de rememorar, de resgatar a pessoa. Lembra? Por que que você entrou no processo da adoção mesmo? Então a gente resgata as motivações e expectativas. Tá, agora toda essa idealização que você construiu da criança que você sonhou lá quando você preencheu o perfil, agora você deixa aquilo morrer para receber a criança nova. A criança possível Uhum. que tá chegando para você. Então a gente auxilia nesse luto também, porque é um luto também dos pais, dos pretendentes que estão se tornando pais, e em Uhum. ver que a criança que ela tá recebendo muitas vezes não é a criança que ela idealizou. E que ela também, como pai e mãe, ela também não tá sendo o pai e mãe que ela idealizou. Nem Porque às vezes o sempre ela trabalho também tá é. numa outra demanda, né? Porque tem questões emocionais, porque tem questões do casamento, porque tem questões da família, a pandemia. Uhum. Nossa, eu criei uma expectativa de que eu ia fazer uma festa, de que a minha mãe, minha tia ia me ajudar, e no momento da pandemia não dá. E aí? Como que a gente Uhum. rearranja, faz a Tudo readaptação, isso, né? né? Disso, de todas essas idealizações desse cenário que você imaginou e para o cenário possível, né? Com Uhum. foco na criança. Qual que é a necessidade da E criança? lembrando também, Maíra, que às vezes pelo lado da criança, dependendo se a criança for maiorzinha um pouco, ela também tem as idealizações dela com relação a quem vai ser Claro, essa mãe, quem vai ser esse claro. pai, né? E às vezes é meio difícil, não só para a criança, mas para os pais, assim, perceberem que eles não estão correspondendo, assim, 100% aquilo que eles acham que a criança esperavam deles, né? Exatamente. E é Exatamente. Então a gente auxilia os mesmo. pais também a falarem, opa, como vocês também se adequam e ajudam a criança a fazer esse luto desses pais ideais que ela tinha, desse ideal Uhum. de pai, desde a constituição da família, se é uma mãe, são dois pais, duas mães, um pai e uma mãe, ou um pai solo, né? Até onde eu vou morar, eu vou sair de escola, vou sair de cidade, vou mudar de cidade, vou para outra temperatura, outro clima, né? Então são muitas Uhum. mudanças que estão envolvendo a criança também, né? Então a gente auxilia a Isso. família a trazer esse olhar empático para o filho também, né? Que está nesse processo de Uhum. luto de ruptura dos meus amigos, do meu mundo presumido conhecido, para entrar num outro mundo completamente desconhecido. Porque vamos se colocar no lugar, né, Josi? A gente, como adultos, a Uhum. gente estranha quando a gente chega num lugar estranho. Imagina uma criança perder tudo que ela tinha de referência, por mais que seja para atingir um sonho, um desejo de ter uma família. Uhum. Ela E pensando que perde para tudo que ela tinha ali a de mundo criança, conhecido. ela até a criança não conhecia outra forma de ser família. A criança não conhece outra forma de ser família, a não ser a família que ela tem. Então, para ela, é sempre uma grande perda. Ela não tem noção, muitas vezes, que ela está numa situação de risco, igual às vezes a gente, quanto adulto, enxerga. Para ela, ela está perdendo a mãe e o pai. Ponto. Né? Então, tudo isso, assim, às vezes ela traz com ela. E para ela é confuso, muitas vezes. Por que que eu não posso ficar com a minha mãe, com o meu pai? E agora eu vou ter outros pais, né? Por mais que se trabalhe isso com a criança, parece que travou um pouquinho. Travou, Má? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Minha conexão tá falhando um pouquinho. Mas você consegue me ouvir ou não? Acho que tá falhando um pouco. Pronto? Online, a gente consegue se conectar com muito mais pessoas, desde que o sinal seja bom. Porque quando o sinal não é bom, a gente tem essas dificuldades. A Maíra está travando um pouquinho. Ai, Tô. voltei. Melhorou. Agora sim. Ai, até que enfim. Mudei de Wi-Fi aqui. Melhorou, Melhorou. melhorou sim. Uhum. A Cris está colocando aqui quantas devoluções poderiam ser evitadas, né, se todos tivessem acesso a esse trabalho tão importante, reflexivo e personalizado. E fico pensando no quanto muitas vezes a gente tem que refletir, tem que ter essa empatia mesmo pela criança, pela história da criança e pela vivência da criança.
Porque até Sim. ela ser acolhida, e mesmo quando ela já estava um tempo ali no acolhimento e vai para uma nova família, ela ainda muitas vezes não entende por que ela não está com aquela mãe, com aquele pai Exato, biológico. exato. Se Porque para ela, até culpa, então, era né? muito tipo de família. Não, e assim, a criança ela não julga os próprios pais. Sim. Né? Ela, às vezes, passou por experiências difíceis, mas até então era a única experiência que ela tinha de cuidado. Então, para Claro. ela, É o melhor para tranquilo. ela, né? É o melhor É, possível, sim. uhum. Ah, Cris, a gente E eu também acho que fala, a gente fala devoluções, mas a gente fala novo abandono, né? O quanto novos abandonos as famílias adotivas ainda fazem, muitas vezes julgando a história da criança e julgando as vivências da criança e colocando muito na conta da adoção os desafios da parentalidade, né, Josi? A gente fala muito disso, o quanto exatamente. é difícil a parentalidade, mas não é a conta da adoção, é o se tornar pai e mãe, é a convivência, é o cuidado, é o crescimento, são as dúvidas, são as angústias, né? É porque se você se dispõe a ser mãe e pai daquela criança, é aquela criança com tudo que ela tem, Com toda a bagagem. inclusive a sua história, né? Sim, E eu acho isso exatamente. que às vezes fica um pouco difícil ainda para as pessoas. Eu acho que a parte mais difícil para quem é pai e mãe pela via adotiva ainda é isso, é lidar com esses aspectos da história, Sim, né? E poder incluir isso e aceitar genuinamente. Eu acho que isso ainda sim, sim, é o que mais pega e é o que sim. mais dificulta no Da convívio também. vinculação. Porque a criança Claro, percebe, ela percebe claro. e assim, alguma coisa fica de fora, né? Exato, A falta de aceitação é porque algo ficou de fora. E aí exato. isso vai refletir no comportamento, vai refletir nos laços que se formam, né? Então, Sim, de fato, poder pensar nessas coisas todas, ter alguém que acompanha ali mais de perto, que vai te relembrar e te trazer isso à tona, mesmo que doa um pouquinho, porque nascer dói, né? Nascer uma dói, família dói, né? E eu dói acho que a dor amadurecer. é isso, é poder acompanhar essa dor, é estar ali do lado nessa dor. E eu acho que é Sim. isso que vocês, né, têm oferecido aí. E eu estou muito feliz, assim, de ouvir você falar do seu trabalho aqui comigo e Ah, que delícia. animada assim, para conhecer mais e para também poder é, mais um trabalho para poder oferecer para as pessoas que eu acompanho lá no fórum, né, que a gente acompanha a minha equipe, Sim, porque aqui em Londrina, por exemplo, a gente não tem, mas como tem acontecido online, né, então é mais sim, fácil para a gente. sim. Em breve vai ter, porque a gente tem a Leila que está em formação como doula de Ah, é adoção. verdade, a Leila tá em formação, ela falou com a Em gente breve aqui vai ter ontem, a ontem, gente né? vai Então, em breve vai ter a que ver Leila. E aí, presencial, logo logo a gente tem a Leila também. é. E tem outros Bom, temas que a gente trabalha também, que não deu tempo de falar, né, Josi? Mas que são as questões relacionadas ao racismo, as famílias interraciais, o racismo na escola, na família. Então, a gente trabalha esses temas a com as gente pode fazer famílias uma outra também. live para falar disso, Pode. porque esse é outro assunto nossa, levaria uma hora é pouco para falar, né? Sim. Como tem coisas a serem A gente tratadas também nesse trabalha tempo. muito a questão do puerpério emocional, o quanto essa família e a criança tá vivenciando esse puerpério emocional, que é essa adaptação, né? Questões emocionais ligadas à adaptação, não só a adaptação do olhar do judiciário, mas a adaptação na adoção no lugar da família, Sim. das questões psíquicas emocionais, né? Então a gente também trabalha muito com as famílias nessas questões. A gente também trabalha questões relacionadas ao luto, né? Então, que é muito importante esse tema que a gente falou um pouco hoje do luto. Então, são Tem questões vários temas importantes que para a são gente olhar. trazidos à tona. São vários temas que permeiam, né, a questão da Uhum. adoção, né? E que numa doulagem a gente consegue mergulhar a partir desse fio e desse olhar da doula, né? Para tirar realmente Uhum. essa questão da adoção como caridade, mas a adoção como via de parentalidade e que, como traz o Winnicott, né, todos os filhos
são adotados, primeiro São paridos e adotados, depois exatamente. adotados integrados à família. Então, como que a gente, eu falo, né, eu brinco, né, e isso não é uma frase minha, mas a Alia Paulive traz isso no livro dela, que foi um dos primeiros que eu li. Ela fala, a gente já fez a maior adoção tardia que podia acontecer para quem é casado ou namora, Mar, falta que é a 20 adoção. segundos, Mar. Ah, Então é isso, que é a adoção de um companheiro de um companheiro. Então a gente já vivencia a adoção no dia a dia, né? No dia a dia a gente vivencia. exatamente. Obrigada, adorei o Eu convite. agradeço muito, muito, muito. Foi Até a demais, foi próxima. incrível. Um grande beijo. Até logo!